E no vídeo de hoje eu quero conversar com você se você está vivenciando essa situação de que o colaborador precisa ficar te interrompendo o tempo todo para fazer as coisas, para que as coisas sejam concluídas, para perguntar sobre critérios de trabalho, especificações, e você já não aguenta mais ser interrompido, mas que ainda não conseguiu ver pessoas trabalhando com critério, com o grau de autonomia, com o grau de alinhamento que você espera. Né? E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como que você faz para que os colaboradores consigam executar da forma que você gostaria, com a qualidade que você espera, através de alguns critérios simples aqui que eu vou te ajudar. Beleza? E também vou ajudar você a identificar a causa por trás do que isso pode estar acontecendo com você. Eu sou o Lucas Vercelino e eu trabalho com treinamentos de donos de negócios que estão começando a escalar para que eles consigam fazer com que o negócio dependa cada vez menos dele no operacional e consigam fazer os resultados que eles se colocam para crescer e não se verem mais tão limitados, que o negócio seja tão limitado por eles mesmos. Então, uma das coisas que eu quero trazer aqui é que muitos donos de negócio dizem assim, ó, cara, tá tudo muito na minha cabeça, sou eu quem sei que eu tenho que fazer. E eu vejo que as pessoas não estão na mesma página, elas não executam tão bem quanto eu. Alguns costumam dizer, né? Eles não estão o colaborador faz tudo de qualquer jeito, ou não faz do jeito que eu espero, e aí vira aquele ciclo de decepção contínua ali entre o dono e o colaborador, entre o dono do negócio e seus colaboradores, né? Bom, aí o ponto que a gente começa a ver o que acontece. O que normalmente acontece no dono de negócio que ainda não tem uma estrutura de gestão, uma estrutura mínima viável de gestão? Ele vai lá, senta um dia com o colaborador na mesa e ensina tudo em um dia. Passa a segunda inteira ensinando e aí na sequência o colaborador na semana seguinte até aprende alguma coisa, mas faltam muitas coisas, falta um problema, começa a dar problema, o colaborador faz por um tempo e depois não faz. É uma queixa que eu recebo muito grande, cara, eu tento fazer, quando eu tô olhando a coisa acontece, quando eu não tô olhando a coisa não acontece. Então a gente vê a coisa ocorrendo muito e isso tira a frequência de muitos donos de negócios ali, que então acabam vivenciando essa questão de estar tudo na cabeça e se não bota a mão a coisa não acontece. Então, o que está ocorrendo? O que a gente precisa compreender? O dono de negócio que está começando a escalar, ele precisa aprender também a delegar. Por que muitos donos de negócios normalmente delargam, né? Eles acabam jogando as coisas? Por quê? Por causa do tempo, porque é trabalhoso, delegar dá trabalho. Ele também, e também é uma coisa meio chata, né? Em alguns casos, para alguns donos de negócio, porque ele já sabe fazer tudo aquilo e ele, e muitos donos de negócio ainda, é importante a gente colocar, eles aprenderam a fazer as coisas sozinhos, né? Ninguém ensinou eles. É um caso clássico de empreendedor que é muito hábil, muito autodidata, que ele fala, bom, cara, por que o cara não corre atrás como eu, né? Normalmente a gente precisa avaliar essas causas para que a gente encontre um pouco de entendimento ali da psicologia, até do jeito de pensar do dono e das demandas de um colaborador. Primeira coisa que eu normalmente digo a donos, eu falo, cara, olha, você que é dono de um negócio, que conseguiu fazer esse negócio arrancar mesmo, tirou ele do zero ali, tá fazendo esse negócio vender consistentemente, cara, você é uma pessoa, você não é a regra do mercado, né? Normalmente são exceções, são pessoas muito determinadas, que têm muitas qualidades, só que acabam se tornando muito individualistas, impacientes, porque querem cada vez mais ver o negócio crescer, mas agora vem que o próprio dono se torna o gargalo, mas não tem muita paciência para ensinar. Ele precisa se colocar na posição de um colaborador que não tem a mesma drive, não tem a mesma iniciativa e também ele não é o dono do negócio, ele não sabe ele não tem obrigação, em tese, de ler pensamentos. Acho que o grande desejo de muitos donos de negócio é que o colaborador faça uma leitura mental, né? E normalmente quando a leitura mental ocorre, que existe esse viés cognitivo da mind reading, né? Ela ocorre de forma errada, porque ninguém consegue fazer a leitura mental do outro, né? É impossível fazer isso de forma precisa e com a intimidade, com um tempo de trabalho em conjunto, até é possível você conhecer os padrões, como aquela pessoa trabalha, com muito alinhamento. Mas desse jeito que eu estou falando aqui é muito improvável, tá? Então, assim, o dono ele precisa passar de uma forma progressiva e gradativa, aprender a capacitar, né?
Talvez não vai ser o dono que vai capacitar eternamente ali, ele vai capacitar a liderança, mas ele precisa fazer uma passagem de bastão, um ritual ali junto com os colaboradores, de estar junto. Eu falo ritual assim, que é algo que ocorre, né? É uma ação em conjunto, né? É uma atividade que ele faz em conjunto com os colaboradores. Não é nada místico, não é isso que eu estou dizendo não, tá? Se você nunca ouviu essa palavra em termos de gestão. Mas ele precisa ter as reuniões de treinamento, ele vai precisar investir algumas horas treinando o colaborador, ele vai precisar acompanhar, porque aí sim ele vai conseguir criar o método dele, que eu já falei em outros vídeos, né, o método de trabalho, como que ele resolve determinadas situações. Aí sim ele vai conseguir, de forma progressiva e gradativa, documentar os processos e também deixar esses processos disponíveis na mente do colaborador. O que acontece? Isso é uma outra coisa que eu preciso trazer aqui com relação a aprender a delegar. Muitos donos de negócios cometem o erro de passar o curso que fez para o colaborador. Então, assim, ele vai lá e fez um curso de, sei lá, de processos de suporte, e aí ele fez o curso e depois ele passa o curso literal para o colaborador ali, e o colaborador tem que atender, tem que entender como o dono precisa ser atendido, e ainda assim tem que fazer um curso sem nenhum direcionamento. Então isso a gente chama de delargar, chama de passar as coisas sem o devido cuidado. As pessoas não aprendem dessa maneira, ainda mais o dono que tem uma alta expectativa que o colaborador ele consiga desempenhar as funções dele o mais rápido possível, ele precisa facilitar esse processo, ele precisa facilitar essa curva de aprendizado. Então as empresas que eu atendo e que têm maior esse entendimento, e as empresas também que a gente vê hoje no mercado, que têm esse entendimento e conseguem entregar com maior qualidade, maior confiabilidade às suas ações, né, o seu produto, elas investem nessa capacitação, porque o colaborador precisa fazer com qualidade, mas ele precisa ter insumos, o dono precisa ter didática ali para poder facilitar esse processo, se o próprio dono quer poder se libertar cada vez mais cedo do operacional, viver menos tempo no operacional. E é uma fase que demanda ali, o entendimento do dono, né? Então, ele vai precisar um sacrifício até, normal, faz parte do crescimento ali, de que o dono vai precisar aprender a delegar. E aprender a delegar não é você delegar aquilo que você necessariamente conhece, é ter um processo de delegar uma responsabilidade, não é? Lucas, mas eu não sei, eu não entendo de SDR, sei lá, não entendo de comercial, como é que eu vou delegar? Não, tudo bem, você não vai delegar a área específica. Aquela pessoa, se você contratou e tem aquele conhecimento específico, você não vai delegar sobre vendas, mas você vai acompanhar, você vai precisar ter a mínima noção dos indicadores. Normalmente, donos de negócios que estão bem a par ali da empresa, que faz o negócio crescer, são bons generalistas, né? São pessoas que entendem um pouquinho de cada área ali, porque precisa entender o mínimo. Se o papel, se a ideia é ser um dono que faz o negócio escalar, então ele passa a entender um pouquinho de cada área ali, como administrar aquela área para poder acompanhar. Delegar não é só uma ação, é um processo, né? Então, o dono entendendo isso, ele vai fazendo esse processo de forma progressiva e gradativa, de modo que ele vai criando uma cultura, vai criando um jeito de trabalhar bem documentado através dos processos que ele faz. Não é só também, importante reforçar aqui, e lá o dono vai lá, senta um final de semana inteiro e mapeia todos os processos e joga na mão do colaborador. Não é assim que faz, precisa ensinar, precisa estar junto, precisa explicar, precisa acompanhar depois, precisa mostrar que está acompanhando. Então isso tudo são coisas de dinâmicas relacionais ali que são necessárias para manter a equipe alinhada e não cair naquela queixa de mas eu treinei. Tá, mas você treinou quanto tempo? Treinei uma semana. Não, é um treinamento contínuo que precisa existir na empresa. E muitos donos de negócios, porque estão muito sobrecarregados, estão cansados, não estão tendo muito resultado com as pessoas, se queixam disso e acham que não é o caminho. Mas é assim que a gente vê que grandes empresas que têm bons resultados ali, empresas que estão começando a escalar, precisam ter também essa visão de capacitar, de deixar as coisas claras dentro do negócio, os processos bem definidos, a comunicação bem alinhadinha, que no começo parece muita coisa, mas depois vira um modus operandi que ajuda o dono do negócio a se organizar para crescer, e ele consegue crescer melhor, crescer gastando menos, crescendo usando os melhores recursos, ele consegue trabalhar com menos pessoas, porque essas pessoas inclusive trabalham melhor. Então, é um grande ganho que demanda uma visão agora de crescimento e de estruturação de negócios do dono, beleza? Então a gente viu aqui que muitas vezes quando está tudo na cabeça do dono, ele está tendo que botar a mão no operacional ali para fazer as coisas acontecerem, ele acaba
ele precisa aprender a delegar. Delegar, eu mostrei aqui que é um processo, assim como contratar, não é um evento, é um processo. Então, assim, precisa ser de forma progressiva, gradativa, o dono precisa ensinar o colaborador, não é só largar ali e botar o colaborador para fazer uma coisa. Sobretudo na gestão remota, que demanda um pouco mais esse controle do ambiente do colaborador, que o colaborador não está dentro da empresa, ele está na casa dele muitas vezes, no home office, com muitas interferências, com vícios de trabalho, com vícios de postura, que o dono precisa que sejam ajustados ali para o resultado final sair, para aquilo conseguir ser executado, beleza? Então ele precisa ter essa sequência, precisa compreender esse modus operandi, senão não vai funcionar. Vão acontecer algumas coisas, ele não vai escalar, ele vai se sobrecarregar, ele vai perder a confiança nas pessoas e não vai chegar no resultado que ele precisa, beleza? Espero que você tenha gostado então desse ponto de vista. Eu vou falar cada vez mais sobre isso, porque são coisas que eu vejo que os clientes pedem bastante e que demandam uma facilitação, uma forma mais didática para explicar essas demandas e ganhar confiança também de que vale a pena investir o tempo nisso, para que o dono de negócio, assim como você, consiga escalar com o negócio dependendo cada vez menos dele no operacional, beleza? Espero que você tenha gostado então desse vídeo. Se você gostou e te agregou, considere dar o seu like aqui, inscreva-se no seu canal, deixa aqui nos comentários a sua experiência com delegar, qual tem sido o seu desafio e até nosso próximo vídeo, beleza? Um forte abraço!